muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, então se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Como é bom receber boas notícias, não é mesmo? Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. Agora imagina no tempo da Bíblia, no tempo do Novo Testamento, quando alguém ia dar uma boa notícia ou ia levar uma mensagem sobre o apóstolo Paulo. Vamos ao nosso tema, Tíquico, mensageiro de boas novas. O nosso texto base está em Colossenses capítulo 4, verso 7, que diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Olha que tremendo, alguém que ouve-se pouco falar sobre ele, mas é um homem que não era judeu, possivelmente era asiático e era um homem que tinha como significado do seu nome afortunado. Ou seja, quem foi abençoado com a boa sorte, êxito, felicidade, abastança, bem-aventurado. Tíquico, quando ele conhece ao Senhor Jesus, quando ele se rende aos pés do Senhor Jesus, ele passa a fazer jus ao nome. Sim, Tíquico era um homem bem-aventurado porque ele deu crédito à palavra de Deus. Lucas capítulo 11, verso 28, o nosso Jesus fala, mas ele disse, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O Tíquico, ele ouviu a palavra de Deus e como a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Tíquico era um homem que creu no nosso Senhor e ele não somente creu, mas ele obedeceu às ordenanças de Deus. Apocalipse no capítulo 1, verso 3 fala, bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. E nós vemos que a palavra de Deus, ela nos traz como bem-aventurados, porque a palavra, ela nos assegura que o nosso amado Mestre Jesus vai arrebatar para si um povo feliz, um povo bendito, um povo bem-aventurado, um povo que tenha Ele como o único Senhor, como o único Salvador. E Tíquico, ele mostrava que ele confiava no Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 7 fala, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Tíquico, ele tinha uma fé viva e ele ainda, como diz no Salmo 40, era um homem que podia se considerar extremamente feliz. Salmo 40, verso 4 nos fala, extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. E Tíquico, ele servia ao Senhor, ele aprendia e ele servia o apóstolo Paulo. Tíquico, ele era bem-aventurado porque ele se tornou Filho de Deus. João capítulo 1, verso 12 nos mostra, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, assim como nós que recebemos o nosso Senhor Jesus.
Tíquico, ele era uma pessoa bem-aventurada, ele deu prioridade na vida dele a servir ao nosso Deus vivo, a ser um instrumento de bênção na vida do apóstolo Paulo. Efésios, no capítulo 6, versos 6 a 8, fala: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E o apóstolo Paulo, ele nos deixa esse ensinamento maravilhoso para que tudo que vamos fazer para a obra de Deus seja para agradar a Deus. E Tíquico, Paulo fala dele, Paulo fala que ele é um irmão amado. Efésios capítulo 6, verso 21, a parte A. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado, olha que interessante. Você já pensou o que os irmãos em Cristo falam a teu respeito? Mas Paulo também falava que além de Tíquico ser um irmão amado, ele era um fiel ministro. Efésios capítulo 6, verso 21, a parte B. E fiel ministro do Senhor. Tíquico, ele era um homem comprometido com o reino de Deus. Tíquico era um homem comprometido com o nosso Senhor. Era um homem de muita confiança, porque além dele ser um homem comprometido com Deus, ele era um homem fiel. Efésios capítulo 6, verso 21, a parte C. Vos informará de tudo. Então, quando Paulo fala que ele enviaria Tíquico, o irmão amado, um fiel ministro do Senhor, e Tíquico informaria sobre tudo o que acontecia com o apóstolo Paulo, um homem de confiança, um homem companheiro, um homem que não abandonou o apóstolo Paulo enquanto Paulo estava encarcerado. E Paulo, ele nos mostra que a fidelidade é algo esperado de Deus. 1 Coríntios 4, verso 1 e verso 2, que diz: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel, como nós temos a aprender com estes homens que trabalharam nos bastidores da vida de Paulo, do ministério de Paulo, homens que serviam ao Senhor, homens que eram fiéis ao Senhor e homens que faziam tudo que viesse à mão deles, porque era para a glória do nome do Senhor. Tíquico, certa vez ele foi companheiro de Paulo em uma das viagens de Paulo. Ele acompanhou Paulo até uma parte, mas não somente Tíquico, haviam outros com ele. Atos capítulo 20, verso 4 fala: e acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Por isso que nós falamos que Tíquico era de origem asiática. Mas nós vemos que Tíquico, ele era companheiro de Paulo, onde nos mostra a primeira vez que aparece o nome de Tíquico sendo citado na Bíblia. Tíquico era um homem que Deus usava ele para encorajar as pessoas, para consolar as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele usava justamente essa característica de Tíquico para poder mandar ele, enviar ele aos irmãos. Colossenses capítulo 4, verso 8, que diz: o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Paulo conhecia o caráter de Tíquico, e é interessante que Paulo sabia que as novas
que ele daria seria levada corretamente e as coisas que Paulo via, Paulo ensinava a Tíquico e Paulo mostrava para Tíquico essa importância de você falar aquilo que realmente é necessário. Tíquico, como um mensageiro, ele não era um homem como um telefone sem fio, aonde quem conta um conto aumenta um ponto. Tíquico, ele era um homem íntegro. Vamos ver também que Tíquico, além de ser um homem íntegro, um homem aonde Paulo, ele via nele encorajamento, ele via nele consolo, ele era um homem que consolaria os irmãos de Colossos, porque como Paulo estava preso, Paulo não tinha como ir até os irmãos falar sobre o progresso do evangelho, falar sobre lutas, mas sobre vitórias, falar do quanto o Senhor estava agindo a favor de Paulo e através de Paulo e Tíquico. Era ele responsável para fazer isso, mas Tíquico, ele era servo do Senhor. Colossenses capítulo 4, verso 7, que nos diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Conservo é justamente servo, mas aquele que serve com outra pessoa ou com várias pessoas. Tíquico era alguém que o apóstolo Paulo podia ter confiança e podia contar com ele, porque ele foi enviado pelo apóstolo Paulo para vários lugares. Vamos pensar, por exemplo, aos irmãos de Éfeso, segundo Timóteo, capítulo 4, verso 12, que diz: também enviei Tíquico a Éfeso. Olha que interessante, ele era um homem que podia contar com ele. Possivelmente, Tíquico foi o portador da carta aos Efésios. Nesta carta, contém recomendações valiosíssimas. E também Tíquico, ele faria os irmãos serem informados sobre como Paulo estava e ele consolaria aqueles irmãos. Efésios capítulo 6, verso 21 e verso 22, que diz: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Era muita notícia boa, era muita coisa boa que Tíquico tinha a falar aos irmãos de Éfeso sobre o apóstolo Paulo, sobre o progresso do evangelho. Outro lugar que Tíquico foi enviado por Paulo é em Creta. Tito, capítulo 3, verso 12, diz: quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Artemas é uma pessoa que aparece e não se cita mais o nome deste homem na Bíblia. Outro lugar que Paulo enviou Tíquico foi para Colossos, para saber deles, para que Tíquico os consolasse, falando o que estava acontecendo com Paulo, falando sobre o evangelho. E vamos ver os motivos. Colossenses capítulo 4, verso 8. Eu vou-lo envio com o objetivo principal de vos colocar a par sobre como estamos vivendo e para que ele possa confortar o vosso coração. Tíquico era um homem dedicado ao reino de Deus. Tíquico, ele era um homem que Paulo sempre contava com ele. Romanos no capítulo 12, verso 10,
fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Como é bom nós aprendermos com a palavra de Deus, como é bom nós deixarmos que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir mais e mais. Precisamos aprender a amarmos uns aos outros, a honrarmos aqueles que têm honra, como a Bíblia fala, dai honra a quem tem honra. E Tíquico era um homem humilde. Quando Paulo enviou Tíquico com Onésimo, Onésimo, aquele escravo que havia fugido do seu dono e era muito útil para Paulo, Paulo havia enviado os dois para Colossenses capítulo 4, verso 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, leal e amado irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber tudo o que está acontecendo por aqui. Paulo estava preso e as igrejas estavam crescendo e Paulo constantemente tinha que enviar orientações às igrejas para que eles pudessem crescer em conhecer ao Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 3 nos mostra: nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo, porque Deus usa cada um naquilo que Ele quer. Isto é quando Paulo nos ensina, nos mostra que nós fazemos partes do corpo de Cristo e todos no corpo de Cristo são importantes, assim como no nosso corpo, e nós temos o privilégio de servirmos ao Senhor com o que o Senhor nos orienta. Vou começar a concluir. Tíquico foi um homem com uma missão especial. Ele representou o apóstolo Paulo, ele levou mensagens, ele deu orientações, ele consolou os corações abatidos, ele fortaleceu as pessoas através das orientações de Paulo. Tíquico era um homem que alegrava o coração de Paulo e dos irmãos a quem era destinadas as cartas, por quem Tíquico levava. Os irmãos, Tíquico era um homem que alegrava o coração de Paulo e também alegrava os corações dos irmãos a quem ele levava as cartas que Paulo escrevia. Provérbios capítulo 25, verso 13 nos mostra: como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Tíquico era um mensageiro fiel. Tíquico era um homem que portava as boas novas do Evangelho, mas também ele levava as boas novas do testemunho de Paulo. Eu imagino que aonde chegava Tíquico, levando mensagens, levando as cartas que Paulo escrevia, as pessoas se alegravam, porque ele era um mensageiro fiel, era um mensageiro de boas novas, comprometido com o reino de Deus. Era um homem que nos deixa um exemplo de fidelidade e um exemplo de companheirismo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre Onésimo. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.